Amém. Atos 22, a partir do verso 12, diz: Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Amém? Você pode sentar? Irmãos, existe um conceito, já falamos muitas vezes sobre isso, há alguns anos atrás. Existe um conceito que nós não podemos fugir dele, ele está implantado na sociedade humana. É um conceito de liderança. Esse conceito de liderança, ele é tão forte que ele chega ao ponto de assustar. Se você observar, todo grande império, todo grande domínio, lá tinha um líder. Vamos falar do Império Babilônico. Tinha líder. Os babilônicos não eram um grupo de pessoas fortemente armadas que fizeram, que aconteceram, que se juntaram, que se prepararam, que conquistaram. Não era isso. Os babilônicos eram um grupo de pessoas com um líder. Nós vemos que outros reinos, como a Síria, tinha, sobre toda a massa, tinha alguém que liderava. Nós vemos no tempo dos juízes que Israel ficava sem rumo, sem direção, os inimigos açoitavam as colheitas, matavam os judeus nos vilarejos. Aí Deus vinha, diz a Bíblia claramente que Deus levantava um líder. Quando Deus levantava um líder, eles se organizavam, se reformulavam, ofereciam resistência, venciam batalhas, eram temidos e respeitados. O conceito de liderança, ele é fantástico. E é um conceito que mexe muito com a nossa humildade. E eu vou repetir de novo aquela frase que um pastor sempre dizia: um bom líder é aquele que um dia foi um bom liderado. Porque para aceitar ser liderado, tem que ter humildade. E só os humildes é que dão bons líderes. Você vê que existiu uma besta chamada Hitler. O que foi aquilo? O povo alemão reuniu-se e decidiu conquistar, foi isso? Não, existia um líder. E tem mais, o conceito de liderança, ele é tão enraizado no conceito humano, que até quando a liderança é errada, ainda assim ela funciona. Não funcionou com Hitler? Claro que funcionou. O mundo teve que se reunir contra ele, senão ele conquistaria o mundo todo. O mundo
várias nações juntaram seus exércitos para combater Hitler. Errado, inspirado por Satanás, seja lá como for, mas era um conceito de liderança, e todo conceito de liderança tem um fundamento muito forte. Até Hitler, a besta, como eu costumo chamar, até ele, se não é o mundo a se reunir contra ele, foi na Segunda Guerra Mundial, ele teria feito piores coisas do que o que foi feito. Na Torre de Babel, lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, após o dilúvio, não sei quanto tempo depois do dilúvio, decidiu-se, os homens se juntaram e disseram: vamos construir uma torre para colocar o nosso nome célebre e para que nós não sejamos mais espalhados na face da terra. Alguém se levantou com essa ideia, alguém liderou, e todos se juntaram e começaram a construir aquela torre. Deus olhou do céu e diz a Bíblia: agora não haverá nada que detenha o homem. Por quê? Porque decidiu construir a torre? Não. Porque eles conseguiram, já ali, após o dilúvio, juntou-se uma multidão, descendentes de Noé, e eles se reuniram com um líder e decidiram criar coisas. E eram coisas contrárias aos projetos de Deus, como já estudamos e descobrimos vários pontos. Mas Deus olhou do céu e viu aquele conceito de liderança tão bem organizado, que dizem os arqueólogos aí nas suas descobertas, que aquilo era algo muito imenso, aquela tal Torre de Babel, aquilo era uma verdadeira cidade que os homens estavam construindo. Deus olhou do céu e disse o quê? Deixamos e confundamos as suas línguas. Deus olhou e disse assim: só nós poderemos deter esse projeto tão organizado que os homens criaram. Porque existia uma liderança, existia um conceito organizado. O próprio Deus é um Deus de ordem. Poderia ter criado tudo no primeiro dia, pois ele criou no primeiro, criou no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Foi assim que Deus fez. Então esse conceito de liderança, de ordem, de administração, irmão, isso é glorioso para quem entende que tem que aceitá-lo. Eu sempre costumo dizer assim: nós dizemos que somos ovelha, mas quantas dessas ovelhas se sujeitam ao pastor? Aqui mesmo no ministério, quanta gente? Pastor, eu vou abrir igreja. Vai? Então tá, então vai. Não pediu minha opinião? Vai lá, abre lá. Quando pede a minha opinião, eu digo assim: não, irmão, não vai cavar seu túmulo agora não, espera para ver o que Deus tem a dizer. Quando pede a minha opinião, não falou, né? Tem gente que chega para mim: Deus já falou comigo, eu tenho chamado, eu tenho ministério. Eu fico olhando assim, Eu também, quando tinha 15 anos, pensava assim, mas eu ficava com os meus botões, né? Quando eu era moleque, ignorante, eu também pensava assim: eu tenho chamado, Deus é comigo, e eu vi Deus, eu subi ao céu, eu desci ao inferno, eu pisei na cabeça do diabo, eu peguei o diabo pelo chifre. E quando nós somos novinhos, garotos, todo mundo pensa isso, todo mundo se acha o máximo. Mas depois que você tem uma estrada que soma 25 anos de evangelho, onde você já aprendeu o que é chorar todas as lágrimas no meio-fio de uma rua, você pensa bem diferente. Você entende que o céu não é tão perto como muita gente imagina. Você entende que Deus não está por aí falando com qualquer um, não. Ele não ignora os degraus que Ele mesmo criou. E um dos degraus que Deus criou é o degrau da liderança. Ora, diga a Israel. Israel, a própria Bíblia diz assim, né? Ferirei o pastor. O que vai acontecer com as ovelhas? Vão ficar batendo cabeça, totalmente desorientados. O que representa o pastor? A liderança. Pastor é liderança. Todo povo que quer prosperar tem que no seu meio levantar um líder. E digo a mais, hein?
esse povo consegue, até com conceitos errados e profanos, se tem um líder, ele acaba se fortificando. Quer um exemplo? Olha o que foi Babilônia. Babilônia era tão terrível que Abacuque, lá na sua visão, está clamando, dizendo: meu Deus, que isso? Até quando o Senhor vai deixar isso? Uma nação ímpia que não tem nome está subjugando um povo justo. Meu Deus, que é isso? Aí Deus diz assim: olha, escreve em letras grandes aí, para que aquele que passar correndo possa ler. Deus julgará essa nação ímpia. Mas hoje ele está usando essa nação como vara de correção para Israel. Mas o dia deles virá. E eu te pergunto hoje, onde está a Babilônia? Mas Israel sobrevive até hoje. Mas o conceito de liderança, ele é forte. Agora, se nós não tivermos uma liderança, somos ovelhas tontas no meio de uma sociedade. Somos verdadeiros zumbis. Nós precisamos de direção. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, antes que levantasse qualquer líder, Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram à liderança. Jesus está no meio deles e disse, contou tanta coisa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram. Ficaram lá reunidos aonde? No alpendre de Salomão, cerca de 120 pessoas, enquanto eles estavam ali, debaixo da palavra de uma liderança, cumprindo o seu tempo, e a palavra dizia, até que sejais revestidos de poder. No dia que nós conhecemos como dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo e inundou-os de tal maneira, unção, autoridade, poder, visão de línguas repartidas de fogo, que Pedro salta no meio da multidão, prega ousadamente, manda ver no verbo, e logo 3.000 se convertem, e ficam atônitos: varões galileus, que faremos para sermos salvos? Ficam tontas as pessoas com tanto poder. Mas por que aquele poder desceu? Porque existia a palavra de uma liderança. Ana, aquela grande mulher que será lembrada, eu creio até por toda a eternidade, que deixou Samuel pequenininho lá no templo, na época de Eli. Ana está lá orando, e ano após ano ela sobe ao templo para adorar e suplica por um filho, porque ela estava sendo humilhada pela outra, uma série de coisas, não comia, ficava num estado deplorável. De repente, Eli passa por ela e diz assim: mulher, está embriagada? Não, meu senhor, não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu suplico ao Senhor por um filho. Ele falou: então sendo assim, vai, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Que coincidência! A Bíblia diz que ela saiu dali alegre, e o seu semblante já não era mais triste depois dessa palavra de uma liderança. Poxa, uma liderança tem poder de fazer um filho gerar num ventre? Acredita no que eu vou te dizer? Deus honra a palavra de alguém que Ele coloca como líder. Israel está no deserto. Moisés foi-se, muitos não creram em Moisés. Estava ali, viram o mar abrir, viram o maná, não creram, mas a terra abriu e tragou esses. Depois vem Josué. Josué está lá e Josué é um líder. Todo mundo viu que Josué era um líder, mas Josué recebeu uma mensagem muito louca. Eu não sei se eu estivesse lá, se eu teria acreditado tanto em Josué, porque a mensagem que ele recebeu foi muito louca. Ele falou: olha, nós temos que conquistar Jericó. Tem alguém que sabe escalar aquele muro? Todo mundo baixou a cabeça: não. Alguém tem força para tacar uma pedra por cima daquele muro? Não, tem não. Alguém consegue saltar com uma vara aí? Tem atleta aí para pular em cima daquele muro? Tem não. Alguém tem força para cavar e atravessarmos esse muro?
Tem não. Ah, então ninguém tem direção. Então eu tenho a direção. Nós vamos rodear essa cidade nesse deserto, debaixo desse sol, por 7 dias. E no último dia nós vamos dar 7 voltas. Alguém contesta a minha direção? Não. Qual foi o resultado? Os muros vieram abaixo. Eu sei, meu irmão, vamos traduzir um pouquinho para a vida real. Eu sei que tem gente que não tem condição de nada. Não tem condição de lançar uma pedra. Não tem condição de lançar uma flecha. Não tem condição de fazer um furo na muralha. Não tem condição de fazer nada. Mas quando alguém diz, eu tenho a direção, eu tenho a solução, é questionado, tu é maluco. Ora, se você não tem uma solução melhor, curve-se a pior. Porque muita gente tem uma prepotência, um orgulho fora do comum. Não tem resposta para nada, mas critica a resposta dos outros. Cá entre nós, Josué não foi um louco, não? Josué não foi louco quando foi guerrear contra os inimigos e disse, Sol, detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajolom. E a Bíblia diz que nunca houve um dia tão cumprido como aquele em que Deus honrou a palavra de um homem, não apenas um homem, de um líder. Não foi de um homem, não, foi de um líder. E cá com meus botões, eu duvido que se qualquer um no meio do povo tivesse feito essa oração, se Deus teria honrado. O Espírito Santo moveu o espírito de Josué para que ele fizesse aquela oração. Então, irmão, o conceito de liderança, ele é terrível. Irmão, se você é ovelha, procure olhar para o cajado que Deus colocou para te orientar. Toda ovelha tem um cajado para o orientar. Sem o cajado, você é a presa facílima do lobo. Pode se achar o máximo. E uma vez eu conheci um homem lá em Campos dos Goytacazes. A minha fama já tinha chegado por lá. Só que em alguns lugares chega a minha boa fama. Em outros lugares chegou a minha má fama. Isso é a interpretação de cada um, eu sou apenas um. E da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Mas cada um tem a sua interpretação conforme o seu próprio caráter. Tem gente que tem um caráter bom, quando me ouve diz assim, epa, isso é verdade. Tem gente que não é um bom caráter. Quando ouve as verdades que eu digo, porque eu sei que digo a verdade. Tem gente que se sente tão espetada que prefere me chamar de qualquer coisa, menos de bom cidadão. E lá em Campos dos Goytacazes, certa vez, tinha um homem, me levaram na casa desse homem, e, vamos lá para orar na casa da minha tia, eu falei, tá bom, vamos lá, cheguei, esse homem, quando esse homem me viu entrar, esse homem pegou a Bíblia, e começou na sala, pegou e batia em cima da Bíblia, porque aqui, ninguém me engana, imagina, o homem era desviado, de uma igrejinha chamada de Igreja da Restauração, onde em pleno século 21, o infeliz usava véuzinho na cabeça, não andava, as mulheres lá andavam com roupões absurdos, uma coisa horrenda, totalmente fora dos padrões espirituais e sociais, nada a ver com a verdade, e o homem se sentindo o máximo. E ele dizia assim, batia com a Bíblia bem na minha cara, ele dizia, porque aqui ninguém me engana. E eu pensando cá com os meus botões, que esse homem está? Eu não estou nem entendendo. Será que esse homem me ouviu alguma vez? Eu nem conhecia o homem, nem sabia quem era o homem. Estava vendo o homem pela primeira vez. O Espírito Santo falou assim, deixa ele morrer no deserto, não dá uma palavra para ele. Não abre a boca, porque sempre que tu abre a boca, alguém aprende alguma coisa. Não abre a tua boca. Eu cerrei os meus dentes, e a palavra vinha aqui na minha garganta, eu engolia lá de volta, eu não abria a minha boca. Ele morreu na secura. Quando eu saí de lá, sabe o que eu soube? Que ele ficou indignado. Por quê? Porque eu não abri a boca. Tem gente que me odeia tanto que até o meu silêncio incomoda. Resultado, 3 meses depois estavam me telefonando desesperado. Sabe o fulano? Por favor, vem aqui em Campos. Só você para livrá-lo, a família já está desesperada. O que foi? Está com câncer na garganta. Eu disse assim, encomenda o caixão dele.
porque eu não vou, e outro pode ir, que ele não vai ver cura, pode encomendar o caixão dele. Já baixou a sepultura? Ih, há muito. Irmão, o conceito de liderança é terrível, porque ele procede do alto. E você e eu temos que reconhecer quem está acima de nós. Se você está sentado aí para me ouvir, eu estou acima de você. E se Deus trouxer alguém aqui e dizer assim, ouve esse cara, opa, naquele momento esse cara vai estar acima de mim. Se Deus me levar para algum lugar para aprender com alguém, aquele vai estar acima de alguém. E eu não posso questionar quem está acima de mim. Você sabe que muito crente já baixou a cova, já perdeu a sua vida espiritual, porque ousou questionar alguém que é líder. Muita gente já me diz assim, pastor, o meu pastor, olha, ele está na maior hipocrisia, a minha igreja está uma bagunça, o meu pastor está encobertando um monte de gente só porque dá dízimo alto, o meu pastor está apoiando o filho que está desviado dentro da igreja, o filho fica lá tocando, mas todo mundo sabe que o filho tem a maior vida promíscua, que fica de namorico para cá, engravidou a filha não sei de quem, não sei quem lá. Ó, pastor, eu vou falar um monte de coisa na cara do meu pastor, porque ele está fora da palavra. Eu digo, se tu falar, tu está tão fora quanto ele, e você que vai arcar com todas as consequências, e ele vai continuar na dele. Quem foi que disse que o menor pode repreender o maior? Isso nunca existiu na história da humanidade, nem nos reis ímpios, que dirá dentro do reino de Deus. Quando Deus tem alguém para ser repreendido, ele levanta alguém no mesmo nível espiritual. Pastor, Deus me deu uma mensagem que é para eu chegar no meu pastor e deslanchar a mensagem. Eu falei, é mesmo? Põe a tua vida à prova agora, que Deus te mandou lá no teu pastor. Vamos clamar para Deus, se tu não recebeu de Deus, para tu cair morto aqui, fulminado. Não, pastor, peraí, não é assim não. Não, é assim sim. Como que não é assim? Quem diz que recebeu de Deus tem que colocar a vida à prova. Se não põe a vida à prova, recebeu de nada, recebeu do diabo, ou da sua própria mente, do seu orgulho, da sua própria vaidade. Liderança, meu irmão, quando Deus põe uma liderança, mesmo que ela esteja corrompida e profanada, quando Silas Malafaia caiu, se envolveu com maçonaria, se envolveu com política, aqui na igreja naquela época, Deus estava usando pessoas para levar CDs e DVD para vários ministérios, e nessa época que Silas Malafaia, Deus já mostrou para mim, que ele estava caído, fracassado e cortado dos projetos de Deus, Deus falou assim, eu tenho um CD para o Silas Malafaia, mas esse você vai ter que levar pessoalmente. Mas por que, Senhor? Porque ninguém pode, num nível abaixo, ir repreender quem está num nível acima, e ele estava, mesmo caído. Não brinca com o conceito de liderança não, irmão, não brinca, porque não dá certo, não dá certo. Davi cometeu um adultério, todo mundo sabia, ele mandou matar Urias lá na frente da batalha, pela espada de guerreiros estranhos, ele traiu o camarada e todo mundo sabia. Como que todo mundo sabia? Ora, ele não mandou carta pela própria mão de Urias para, como era o nome do outro guerreiro, quem sabe? Joabe. Joabe não abriu a carta na frente de Urias. Ora, Joabe não tomou conhecimento do que tinha que ser feito. Joabe não sabia que Davi ali estava sendo um Judas, um traidor. Se Joabe soube, será que ele não comentou para ninguém? Ele teve que comentar, porque ele disse, olha, Urias vai para a frente da batalha, quando Urias estiver lá, vocês deixam ele sozinho para morrer pela espada dos inimigos, afastem-se dele. Os guerreiros disseram, como é que é, nós vamos abandonar o nosso companheiro? O que Joabe disse? É ordem do rei. Todo o exército de Israel ficou sabendo que Davi traiu um homem íntegro e justo. Todo o exército de Israel ficou sabendo, mas quem pronunciou uma palavra contra Davi? E digo mais, quem pronunciasse, morreria. Aí Deus vai e levantou um profeta chamado Natã. Natã, tu está num bom nível aí,
vai lá falar com Davi. Disseram assim: ó, Natan está aí. Natan, manda ele entrar. Ô Natan, como é que você vai? Davi, eu vim aqui trazer uma mensagem do Senhor. É mesmo? Então vamos lá, vamos ouvir a mensagem do Senhor. Um homem tinha muitas ovelhas, e tinha outros que só tinha uma. E vieram os viajantes, e aquele homem que tinha tantas ovelhas, ao invés de pegar das suas ovelhas e matar para os viajantes, ele foi e matou daquele homem que só tinha uma, e o homem ficou sem nada. Davi se irou: este homem é digno de morte, onde ele está? Natan falou assim: esse homem é você, você é um assassino, você matou Urias pela espada dos filisteus, você roubou a mulher de Urias, você é um adúltero, o safado dessa história é você. O que aconteceu a Natan? Nada, absolutamente nada. Por quê? Por causa do nível espiritual. Por causa do nível espiritual. E se fosse umzinho do povo, um humilde do povo, Davi poderia dizer para ele: eu fiz tudo isso, mas ainda assim eu tenho autoridade para mandar te matar, porquanto tu desrespeitaste o ungido do Senhor, que ainda que eu seja um assassino, ou seja um adúltero, ainda sou ungido do Senhor, mata ele. Não, mas quem está em erro, está em erro. Quem está em erro diante de Deus, porque quem julga erro é Deus, não somos nós. Que lição poderosa. Eu sinto entrar um arrepio dentro da alma de vocês. Eu estou sentindo entrar um arrepio dentro da alma de vocês, para vocês aprenderem a realidade dos fatos. Quer prosperar? Quer ver a glória de Deus? Aprenda as regras da Bíblia. Olha, isso foi tão forte que até eu temi, até eu fiquei apavorado. E olha, vou te dizer uma coisa, hein? Hoje sobre a terra não tem nenhum homem acima de mim. E até eu temi. E eu estou te dizendo isso, sobre o planeta Terra hoje, não tem nenhum homem acima de mim. Eu sou o homem com a maior posição espiritual sobre o globo terrestre hoje. E até eu temi diante disso que aconteceu. Se eu temi, irmão, é bom que você atente para isso. Quando você for falar de uma liderança, pensa 2 vezes, vai orar, né? Eu recebo uns e-mails aí mal criados, abusados, eu digo assim: Jesus, está na tua mão, está aqui, ó. Não dou resposta, e as pessoas ficam iradas com o meu silêncio. E aí, pastor, não vai responder não? Se tu não vai responder é porque tu está errado mesmo. Mal sabe ele que Deus já está fechando a mão e ele está no meio. Mal sabe ele. Eu sou intocável, meu irmão, eu sou indestrutível, porque assim diz a Bíblia, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu creio nisto. E se tem que levantar o diabo para me acusar dos meus pecados, eu desafio que ele se levante e acuse. Quem sabe na terra que pisa, quem sabe o coração que tem, não tem medo da justiça de Deus, a ama. Conceito de liderança, irmão, é muito poderoso. É com liderança que nós vencemos. É com liderança. Agora, tem gente que às vezes entra no ministério: Deus me trouxe para cá. É mesmo? Me prova que Deus te trouxe para cá. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, a minha filha sonhou, o meu filho sonhou, e o meu filhinho até profetizou. Eu ouvi uma música, o passarinho passou e falou comigo, o urubu falou comigo, a águia, o gavião, o falcão, todo mundo falou comigo. Mas o camarada entra na igreja, que Deus mandou ele, mas ele vive o que ele pensa, o que ele quer, ele não engole as palavras que saem do púlpito. Como que Deus mandou para cá? Aqui tem liderança, meu irmão. Geração Jesus Cristo tem sido edificada em cima de sangue, suor e lágrima.
Que papo é esse de Deus te mandou para cá para viver a tua própria vida? Deus te trouxe para cá para viver o que eu te ensino. Não é para viver o que você pensa que tem que ser vivido, é para você viver o que eu penso que você tem que viver, e você tem que morrer por Jesus Cristo. É isso que eu penso, e é isso que eu tenho ensinado. E quem acha que eu estou errado, está no lugar errado. Ou pode esperar, espera que vai chegar a hora que você vai tentar chegar nesse lugar. Ele vai continuar aqui, só que você não vai achar mais essas portas. Então, meu irmão, o conceito de liderança é algo que nós temos que buscar aprender, exercitar, dobrar joelhos, inclinar a fronte nos pés do Senhor, colocar a boca no pó. Porque para nos inclinarmos a uma liderança, tem que dentro de nós ressuscitar a humildade. Porque todos nós somos aquele ser arrogante, prepotente e dono da verdade. Aí Deus vem e diz assim, se sujeita. Ah, Senhor, que isso? Essa voz não é de Deus, não. Eu quero ouvir no outro ouvido. Aí Deus vai te dizer assim, tu quer ouvir no outro ouvido? Então se sujeita dobrado. Nós queremos exaltação. Ninguém aceita certas coisas. Todos nós temos um pouco de Naamã dentro de nós. Todos nós temos uma lepra nos acompanhando. Lá está Naamã diante do profeta. Olha, Geazi, diz lá para o Eliseu, o profeta, que eu estou aqui fora. Ô Eliseu, o capitão está lá fora. É mesmo? Manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Olha, ele falou para você mergulhar no Jordão 7 vezes. Que isso? Eu? O cara nem olhou na minha cara, ele nem viu as minhas vestes, ele nem olhou para a minha comitiva, os carros e os cavalos que eu estou trazendo, as minhas vestes festivais, ele nem olhou para os cinturões de prata, para o ouro que eu trouxe. Que isso, que desprezo! Todos nós temos um Naamã dentro de nós, irmão. Eu vou te dar um conselho, pega o teu Naamã e afoga ele no Rio Jordão, antes que ele te mate. Aí tinha um servo humilde lá, né? Naamã botou o pé na estrada. Aí um servo humilde falou assim, mas meu senhor, se o profeta falasse uma coisa difícil, você não faria? Ele falou, faria. Mas ele pediu uma coisa tão simples, mergulhar no Jordão 7 vezes, custa alguma coisa? Tão simples. Deus pediu coisa tão simples, irmão, vai e faz. Vai e faz, porque às vezes as pessoas não são reprovadas nas coisas complicadas, elas são reprovadas nas coisas simples. Tem gente que é reprovada num púlpito, mas tem gente que é reprovada na faxina da igreja. Tem gente que é reprovado na hora que pega um microfone, mas tem gente que é reprovado na hora que pega uma vassoura. Salomão, o grande sábio, diz, tudo quanto vier às tuas mãos, faz segundo as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não tem obra a ser realizada. Faz o que vem à tua mão com todas as tuas forças, busca entendimento, sabedoria, busca a glória de Deus. Naamã desceu do seu carro, olhou para aquele servo, será que esse servo humilde, esse meu escravo tem mais sabedoria que eu? Vou fazer esse teste. Mergulhou uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, quando olhou na 6ª vez, a lepra ainda estava lá. Aí o servo olhou para ele e fez assim, ó, 7. 7, para mostrar que a tua submissão é perfeita. 7, o número da perfeição. Mas esse rio que é uma lama, um rio que corta o deserto é lama. A poeira bate, o vento bate e joga poeira em cima daquela água, aquilo era uma lama. Pois é assim, aqueles que sabem se submeter. Ele dava ordem lá na Assíria, mas no reino de Deus quem manda é Eliseu. Tu ordena os teus carros e os teus cavalos lá na Síria, mas no reino de Deus quem manda é o sacerdócio, é o profeta, é o Espírito Santo. Vai dar ordem lá na
Assíria, aqui tu tem que te humilhar, mergulha, bota a cara na lama 7 vezes, senão não vê a glória de Deus. É isso e ponto final. Ninguém sobra ao trono se não tiver a face manchada do pó da terra. Ninguém aparece, ninguém resplandece como luz, nem como astro, nem como estrela, se não tivesse sabido se comportar como o pó da terra, como o barro nas mãos do oleiro. É ponto final, irmão. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu aqui, eu posso te guiar para a desgraça ou para a glória de Deus. Você pode correr esse risco, mas uma coisa eu digo: sozinho, você já está na desgraça. Cá comigo, cá com os meus botões, eu te digo, vale a pena arriscar. Deus te trouxe para cá? Então vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. Foi Deus que te trouxe para cá? Você tem o sinal de Deus? Se você não tem, como eu sempre aconselhei, pastor, Deus me trouxe para cá, irmão, vai orar. Vai orar, porque o ministério aqui é sério, não é brincadeira. Tem pessoas que estão mandando recado, mandam um recado pela minha mãe, mandam um recado por outras pessoas. Ah, pastor, que eu vou aí fazer uma visita. Não vem não, que isso aqui não é teatro, isso aqui não é lugar para ninguém visitar. A pessoa quando vem para cá já tem que vir com direção, porque se chegar aqui e ouvir esta glória que está ouvindo, e depois ignorar e sair pelas portas, já cavou a sua sepultura. Isso aqui não é Gideão, isso aqui não é palco de palhaçada, isso aqui não é assembleia. Tem algum político aqui nessa cadeira? Olha aqui, a cadeira está vazia, não tem político sentado aqui. Tem alguém fardado atrás de mim? Isso aqui é palanque de militares, como nas Assembleias de Deus. Tem alguém fardado atrás de mim? Eu sou amigo de farda, eu por acaso uso terno e gravata. Isso aqui não é lugar para você visitar uma vez, isso aqui é um lugar para você vir criar correntes que te segurem até que a morte te leve. Isto é geração Jesus Cristo, nome revelado por Deus. Olha o que está escrito embaixo dessa placa: um centro de seleção e justiça. Tem que ter muita convicção para escrever isso. Muita, mas muita mesmo. Tem que ter muita convicção de que é justo para ficar debaixo dessa frase. Deus te trouxe para cá? Então dê a mão comigo que eu te levarei para a morte. Me dê a mão que eu te levarei para a morte, meu irmão. Me dê a mão que eu te levarei para aquele que tem as chaves da morte e do inferno. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Santo de Israel. O viver é Cristo, e quem vive por Cristo está morto para o mundo, porque Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você é vivo? Eu tenho outra vida muito maior que a que você pensa ter, para te ensinar, para te mostrar. Agora, se você puder ir lá no teu canto e entender o que é esta última dispensação que fechará a era da igreja, você vai caminhar bem. Tem um irmão aí que chegou ao ponto de, alguém disse assim, que aquele Tupirani, aquilo é um hipócrita, aquilo é um falso, aquilo não é pastor nada não, e o irmão aí da igreja disse assim, como é que é, ele não é pastor não? Então vamos fazer uma prova aqui, se ele não é pastor, eu vou morrer, mas se ele é pastor, você vai morrer. E o camarada falou assim, eu aceito o desafio. Já está morto. Já está morto. E quantos mais, meu irmão, eu te digo, fica tranquilo, aceita o desafio, porque eu sei que os céus reinam. Não importa quanto tempo esse culto dure, eu não vou pedir o teu dinheiro. Eu não vou dizer que eu tenho conta para pagar.
pagar, eu não vou dizer que eu tenho necessidade financeira, porque eu não sou mentiroso. Quando Jesus Cristo me trouxe para cá, Ele disse que me sustentaria e me faria comer do melhor desta terra. Eu não tenho argumento para arrancar o dinheiro do seu bolso, eu não preciso do seu dinheiro. Jesus Cristo te trouxe aí, não para que você me sustente, mas para que eu sustente você. Eis a realidade. Sai lá fora. Existem milhares de igrejas lá fora, e eu quero ver se alguém tem uma palavra como esta que o Deus vivo me tem dado. Se você encontrar alguém pregando como eu, e desafiando o mal como eu, fique por lá mesmo, porque essa igreja é tão difícil chegar aqui. É ou não é? Claro que é. E quando Jesus me mandou fundar um ministério aqui, eu tinha recursos. Ele me deu recursos. Eu falei, Senhor, será que esses recursos são para abrir um espaço lá embaixo? Um seminário? Alugar um galpão lá embaixo? Jesus falou assim, não, nada disso. Guarda esse recurso que na hora certa eu vou usar. A igreja tem que ficar no alto do morro, num lugar bem difícil, porque eu tenho uma grande seleção, eu tenho um povo forte para reunir neste lugar, e esta seleção vai começar pela dificuldade de chegar neste lugar. Irmão, no bairro de Santo Cristo, somos a igreja mais nova e somos a igreja com a maior obra. Estamos agora terminando 4 andares. Estamos montando um estúdio para gravação de CDs. E não pensa que é cantando que Jesus é bom, não. Não pensa que é cantando que Jesus é bom, não. As músicas desse ministério, as músicas que nós compomos, também são espada afiada de 2 gumes para decepar a cabeça de muita gente. Isso aqui não é um ministério comum. Nós somos a voz da restauração, nós somos o encerramento da era da igreja. Deste ministério, deste mover espiritual, se cumprirá a palavra que foi dita para aqueles que estão debaixo do altar. Aguardai até que se complete o número dos vossos conservos, que semelhante a vós morrerão pelo evangelho de Jesus Cristo. Você acha que um ministério desse é brincadeira? Se alguns pensam que é brincadeira, aguarde só mais um pouquinho, que vão ver se isso aqui é um palco ou se é um picadeiro. Se o meu conselho servir para alguém, põe a boca no pó, mas eu estou dizendo, para alguns já não há mais esperança. Então, para concluirmos, o que Paulo faz aqui? Jesus dá a ele uma direção, Saulo, sai de Jerusalém, eles não vão receber o teu testemunho, você vai falar em vão. Eu, Paulo, sou teu líder, eu te separei, eu te derrubei do cavalo, eu apareci para você, eu te livrei da mão de todos os inimigos até aqui, eu estou te dizendo, Saulo, sai de Jerusalém. Ele saiu? Não, teimoso, contundente, obstinado, achou que tinha que pregar para judeu, quando Jesus não queria que pregasse para o judeu. Isso está acontecendo com tanta gente hoje. Eu vou visitar o hospital, mas Jesus não mandou. Eu vou no presídio, mas Jesus não mandou. Eu vou fazer acontecer, mas Jesus não mandou. Eu vou sustentar os órfãos e as viúvas. Meu irmão, quando Israel fala de órfão e viúva, sabe de quem que ele está falando? Ele está falando de esposa e de filho de homens que morreram na guerra. Entendeu? Na guerra, esses eram os órfãos e as viúvas de Israel que tinham que ser sustentadas pelo Estado. Viúvas e órfãos de homens que morreram na guerra, morreram com a espada na mão, defendendo o nome de Jeová. Agora tem gente que está traduzindo as coisas, está pensando que tem que fazer obras de caridade. Obra de caridade, minha irmã, para os terreiros de macumba. Nós forjamos exércitos. Nós criamos guerreiros, e um guerreiro sabe como conquistar o seu próprio alimento. Quem vive de migalha é pobre coitado, no reino de Deus não tem pobre coitado. Digno é o obreiro do seu salário. Saulo então não obedece Jesus. Qual foi o resultado? Ele foi parar lá, nas prisões frias, e quem sabe aquelas cartas que ele escreve, né? Não tem a ver com isso. Todos me abandonaram,
Só tem umzinho que vem me visitar de tempo em tempo. E o resultado é esse: quando você não segue uma direção, você acaba no abandono. Amém, irmão? Até aqui então. Nos tem ajudado o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos louvar o santo nome do Senhor. Frente ao mar do crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Vi encontrar no horizonte sem nem se preocupar se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, nem saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha, o mistério eu conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e eu avistei Jesus Cristo, eu encontrei. Vou continuar voando, Ele é a ilha onde eu vou chegar. Frente ao mar do crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Vi encontrar no horizonte sem nem se preocupar se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha, o mistério eu conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e eu avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde eu vou chegar. Vou continuar voando, Ele é a ilha onde eu vou chegar.
Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha, um mistério eu conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e eu avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei. Vou continuar voando, ele é a ilha onde eu vou chegar. Amém. Quero saber se o irmão Marcos tem algo a passar, algo que possa passar para a igreja. Tem? Amém, irmão Marcos? Pode vir então, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Aquele irmão ali, a gente conhece ele, é russo, né? Amém. O Senhor manda te dizer que vai te botar numa prova, meu irmão. Alguém está escrito aí em cima aí? Levanta os teus olhos aí e veja. É o lugar de seleção. Você entrou aí morno, mas Deus está te dando uma oportunidade. Dentro de dias, Ele vai te pôr numa prova, meu irmão. Aí é um você e Deus. Amém? Meu irmão, é o seguinte. Os corpos comem junto com as ovelhas, mas o Senhor vai fazer a separação do que serve e o que não serve. Eu vejo pessoas aqui com suas vestes sujas, rasgadas, outras estão realmente sem a roupa, nu, e já vejo outras já com a sua armadura, com as suas vestes, com arma na mão, já pronto para a guerra, para a batalha. Deus está mostrando isso nessa noite. Um anjo muito grande distribuiu presentes aqui nessa noite. Muitos levarão presente nessa noite. Cadê o irmão André? Amém, meu irmão? Deus te é uma Bíblia de ouro. E ela não está fechada, ela está aberta para você, meu irmão. Pega e lê. Amém? Aleluia. Quando você esteve enfermo e Deus flechou você, Ele retirou a tua capa e Ele te deu, mas não retirou a unção dele sobre você, a graça dele, Ele não retirou. Ele te deixou num deserto, entre Ele, o próprio Deus e você mesmo. Ele não retirou a capa de Elias. E agora eu vejo o anjo pôr sobre os teus ombros, sobre os teus lombos, uma capa vermelha, lindíssima, lindíssima. A capa voltou para Elias novamente. Você é o último restaurador da igreja. Aleluia. Não haverá outro homem na face da terra para levar restauração. Até o final, para que se cumpra a palavra de Deus. Até o final, a igreja vai se encerrar com você levando a restauração. E aqueles que não ouvirem a voz da restauração estarão as suas vidas
sepultadas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A sua roupagem, as suas vestes são resplandecentes. Estão sobre você a unção de Deus. O poder do Senhor está sobre a tua vida. Enquanto você pregava aí, os anjos, à tua esquerda e à tua direita, lançavam sobre a tua cabeça pérolas e um pó branco sobre a tua cabeça. Enquanto você pregava, você será levado diante dos poderosos. Deus abriu uma porta e você entrará sozinho por ela e falará diante dos poderosos dessa nação. E eles não poderão contender a tua palavra, porque a palavra que Deus bota na tua boca e sai uma espada e corta de um lado e de outro, abaterá um por um. E um desenho eu fiz hoje, essa semana na minha casa, mostra uma mesa e em forma de um caixão, aonde eles se dobrarão diante de ti, porque não suportarão a palavra que vem na tua boca, e Deus vai botar sobre a tua boca uma espada e corta dos dois lados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Até aqui o Senhor falou. Amém. Irmão André, tem algo que possa passar para a igreja? Deus me deu uma visão, pastor, no momento da pregação, que aqui na frente do púlpito, Deus abriu uma escada, e dessa escada descia anjo, faziam fileira, desciam e subiam, desciam e subia, desciam e subia, muitos anjos, e eles desciam trazendo vestes novas, dobradas, e nessas vestes estavam escritos guerreiros, tinha essa escrita nas vestes, e eles entregavam para alguns dentro da igreja, e outros já vinham subindo, outros descendo, subindo e descendo. Amém? E essa escada representa o próprio Senhor que está revestindo os seus guerreiros nesse lugar. Aleluia. Deus único, Deus soberano, louvado seja o teu santo nome, Deus. Agracia-nos, Deus, de tal maneira que o Senhor possa contar com as nossas vidas. Pois antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, tu és Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei e ali adorarei, eu adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo,
vem como em Pentecoste. Ó, enche-me de novo, Espírito, Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste. Deus único, Deus soberano, Deus bendito e glorioso. Ó Deus, na Tua presença estivemos, porquanto o Senhor se deixou perceber, porquanto o Senhor veio ao nosso encontro, pois Tu habitas em luz inacessível. Mas nós, Senhor, precisamos de Ti, e o Senhor, Deus das misericórdias, nos tem abençoado até aqui. Assim, ó Deus, seja completa a Tua bênção em nossas vidas, nos leva ao retorno dos lares, na Tua graça, na Tua paz, livres de todo mal, de todo acidente, das investidas das trevas, envergonha o inimigo e seus dardos inflamados, porquanto a nossa confissão é que Jesus Cristo é o Senhor. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem entender e se curvar aos conceitos de Deus. Os que assim desejam declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, irmão? Vamos em paz em nome de Jesus.